graça e a paz do Senhor, amados. Um bom dia a todos, que Deus abençoe a cada um de nós. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Tiago. Vamos aqui permitir que Deus fale aos nossos corações em Tiago, capítulo de número 2. Vamos ler alguns versos espaçados, vamos começar do verso 14. Tiago 2,14. De que adianta, meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso tal fé pode salvá-lo? Vamos para o verso 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé através das minhas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, parabéns. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? E verso 26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor Jesus, nos ensina a fé que é viva, que é real, que se manifesta na realidade, que todos podem ver. Que a nossa fé no invisível se mostre visivelmente a todos e a gente sejamos realmente discípulos do Senhor a viver uma fé conforme o Senhor esperou, conforme o Senhor nos ensinou. Produz essa boa fé em nós, Senhor, nos ensina a sermos teus discípulos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podem se assentar. Bom, assim como esse texto aqui do apóstolo Tiago, ele é provocativo, né? Ele é desafiador, ele vem trazendo um confronto, ele vem realmente batendo de frente a uma forma de viver o Evangelho que era, nas palavras do apóstolo, morta. E ele nos traz, então, esse desafio de viver a fé conforme Jesus, conforme o Evangelho nos ensina. E não uma fé da boca para fora. É interessante a ilustração que Tiago usa aqui. Ele diz: você acredita em Deus? Muito bem. Os demônios também. Então, a gente não pode, a nossa fé, ser basicamente uma fé de demônio, né? De só crer que Deus existe, só ter uma noção vaga de Deus e crer que Ele existe, pronto, e não haver um compromisso, não haver um seguir a Ele, não haver um viver conforme o Evangelho propõe. Porque a fé sem o viver do Evangelho é uma fé morta. É isso que Tiago está dizendo. E ele trouxe isso, veja, na época dos apóstolos, já haviam pessoas vivendo uma fé morta. Uma fé que era só dizer: não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. E Tiago diz: e daí? Se eu não estou vendo nada disso na sua vida? Se eu não estou vendo diferença no seu viver? Se a sua vida continua igual era antes ou pior? E ninguém de fora vê essa fé sua. É claro que a fé é algo invisível, algo que está dentro de você, é uma compreensão, é um entendimento, é uma decisão. Mas como o apóstolo Tiago diz, isso se manifesta. Isso faz você mudar a forma de agir, a forma de viver, a forma de enxergar a vida, a forma de falar, a forma de se comportar. Ele diz: a verdadeira fé transforma tudo, muda tudo. Porque não pode ser como a fé dos demônios, que acreditam em Deus, mas não mudam nada nele, não seguem a Deus. Então a fé, ela se observa nas obras. As obras aqui, as pessoas pensam, trabalhando, realizando coisas. Não, mas a principal obra de Deus é o que o Evangelho nos ensina, são os frutos. É aquilo que o Espírito Santo produz em nós. Então a fé não é dizer Não, a fé se manifesta em frutos. A fé é mudança de propósito, mudança de motivação, mudança de vida. Jesus, num trecho que as pessoas às vezes não entendem, e pior, interpretam mal, Jesus chega diante de uma figueira. Jesus estava com fome, ele estava às portas de Jerusalém. E ele vai até aquela figueira, por quê? Primeiro, era a época da figueira produzir frutos. Então, se uma figueira está lá, adulta, e é a sua época, respectiva época de produzir frutos, então, e você está com fome, claro, você vai com a expectativa de encontrar frutos.
Mas é claro que há figueiras que na época de frutos não vai produzir frutos porque já morreu, né? Não tem mais folhas, está ali só, né, só a estrutura da árvore, mas não tem folha, não tem vida. Mas de longe Jesus viu a figueira e a figueira tinha folhas. É uma figueira bela, uma figueira toda frondosa. Então, se ela diz que tem vida e é a época de produzir, é claro que deve haver frutos. E Jesus foi até ela, não havia fruto algum. E aí Jesus usa dessa experiência para ensinar os discípulos. O que Jesus faz? Ele repreende a figueira. Ele amaldiçoa, entre aspas, a figueira. E diz para a figueira, de ti nunca mais nasça nenhum fruto. Eles se retiraram. Alguns dias depois, eles passam por ali. E os discípulos veem que todas as folhas haviam caído e havia ali a árvore completamente seca. E os discípulos falam, olha, mestre, a árvore que tu amaldiçoaste está seca. E o que Jesus quis ensinar com isso, queridos? É que aquela árvore, não é que ela ficou seca, ela já estava seca. Ela só tinha a aparência de vida, mas já estava morta. Era um fingimento, era uma máscara. Olha como eu sou lindo, como eu sou maravilhoso, olha como eu sou cristão, olha como eu sou de Jesus, como eu sirvo a Deus, mas era só aparência. E o que Jesus faz? Ele tira a máscara, tira o fingimento, tira a hipocrisia e mostra a realidade. Você, figueira, já estava morta. Dizia para todos que estava viva, através das suas folhas, mas já estava morta. Então Jesus, muitas vezes, ele vem até nós para nos mostrar. Você diz uma coisa, aparenta uma coisa, mas qual é a realidade de verdade? Você está vivo ou está morto? Você vive o evangelho ou só da boca para fora diz que crê? Então, esse é o desafio da fé, queridos. Fé não é apenas crer. Esse é o primeiro passo. Mas a fé implica em um agir. Veja só, se você crê, você tem um automóvel, se você crê que se você girar a chave ali, ligar o carro, e que você crê que se pisar no acelerador o carro vai andar, você crê nisso, se tiver combustível. Aí você vai vir para a igreja empurrando o carro? Não, ninguém faz isso. Por quê? Porque crê que se você acelerar o carro, ele vai se locomover. Da mesma forma que, se você crê, vejam só, se você crê que o evangelho funciona na prática, que ele funciona, então você não vai empurrar o evangelho com a barriga. Pelo contrário, você vai acelerar a sua vida através dos ensinos de Jesus. Isso se você crê. Se você crê, não, você vai achar bonitinho o evangelho, é poético, é bonito, mas não vai aplicar na sua vida prática. E aí, você vai estar empurrando o seu carro para chegar em algum lugar, em vez de usar o evangelho como a potência para te levar a lugares muito mais longe. Então, veja só, Jesus, quando ele diz, lá em João capítulo 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, ele é três coisas. Caminho, verdade e vida, porque muitas vezes as pessoas usam a fé no sentido apenas de acreditar, então é uma verdade. Ah, Jesus é a verdade, realmente eu creio no que ele falou, eu creio que ele ressuscitou, eu creio que ele veio à terra. Tudo bem, muito bom, já é um primeiro passo, mas Jesus disse que ele é mais duas coisas, que ele é caminho. Então caminho, veja só, caminho não é para você acreditar nele. Essa não é a função de um caminho, a função de caminho é que você ande nele. Que você pegue essa trajetória para chegar num lugar mais longe. E vida também. Vida não é para ser, eu acredito que Jesus é vida. Não, vida é para ser vivida. Então nós temos que tomar o evangelho e tirar isso de ser apenas uma noção da mente, apenas eu acredito, para ser algo que molda o seu caminho e motiva a sua vida e a sua forma de viver. Então veja só, se a pessoa não vive, isso que o apóstolo Tiago está dizendo, se você não vive, você não crê verdadeiramente. Se torna, né, uma mediocridade espiritual. E isso vai se refletir em todas as áreas da sua vida. Vai se refletir nas emoções, vai se refletir na sua forma de pensar, nas suas atitudes, em tudo. Porque você não está vivendo o evangelho. Diz que acredita, mas não vive. O que Jesus diz? Não apenas creia na minha cruz. O que ele diz? Tome a sua. E me siga. Está na hora de viver o evangelho. Não é apenas para acreditar na cruz, é para tomar a sua, tomar o evangelho e encarná-lo, incorporá-lo na sua vida diária. Não pode ser apenas algo que você acredita.
E a pergunta é, vou fazer várias perguntas ao longo dessa pregação. Jesus é o caminho que você segue. Jesus é a vida que você vive. É a verdade que você pensa e vive. É a essência do seu viver. Veja, queridos, o Evangelho ele tem um sentido prático enorme. Enorme. Tem que ser a raiz, o fundamento da sua forma de viver. Mas as pessoas têm encarado o Evangelho como uma mera crença, algo que você acredita. Mas Jesus diz, as minhas palavras, elas são espírito e são vida. Então você tem que pegar as palavras de Jesus e aplicá-las na sua vida. Esse é o principal ponto do Evangelho, queridos. Mudar tudo que a gente vive. Se você apenas acredita, mas o seu viver mantém-se o mesmo, você não está vivendo o Evangelho. E aí, claro, não vai colher os benefícios do Evangelho. Então eu quero trazer 3 pontos aqui da fé, conforme o Tiago está dizendo. Não apenas crer numa verdade, mas 3 pontos. A fé tem que se manifestar em um buscar, a fé tem que se manifestar em um ser, em você ser algo, em você viver algo, e tem que se manifestar em um compromisso do coração, que é o amor. Primeiro ponto, o Evangelho, a verdadeira fé se manifesta em um buscar. O que Jesus diz? Pedi e dá-se-vos-á. Essa parte, a imensa maioria vive. A imensa maioria que crê em Jesus, ora para Deus Pai, pede em nome de Jesus que coisas lhe cheguem, que você receba benefícios da parte de Deus, receba bênçãos. Mas só isso não é o Evangelho. Jesus continua, pedi e dá-se-vos-á, o que mais? Buscai e achareis. Então veja só, tem coisas que na sua vida, prestem muita atenção nisso, que você vai pedir, sem você fazer nada, muitas vezes sem você tomar alguma atitude, sem você realizar, mas Deus vai te dar. Algo que você precisava, você pede e Deus te dá. Mas há coisas que você pede e Deus não vai te dar. Algumas porque realmente não é bom para você. Mas porque algumas Ele vai querer que você faça a segunda parte. Que você busque aquilo para que você ache. Você pede em oração, está sempre orando. Mas você também tem uma responsabilidade de buscar e achar. E muitos querem ficar só no pedir. Mas não. Muitos querem, mas sem buscar. Querem toda a vida de abundância que Jesus promete, mas buscando pouco. Sem viver a vida proposta pelo Evangelho. Não pode ser assim. Então, se não vem a abundância, não vem a paz, não vem a alegria, não vem a presença de Deus que você tanto pede, é porque muitas vezes você tem que buscar isso. Você tem que correr atrás. Porque se você buscar, o que Jesus diz é você vai achar. Veja, queridos, você não vai ter a abundância da vida que Jesus promete se você não tiver a abundância do Evangelho. Como é que Deus vai te dar toda a abundância que Ele quer que você tenha, se você não tem a abundância dos ensinos do Evangelho na sua vida? Não dá. Você crê realmente, mais uma pergunta, no verso, você crê de verdade naquilo que Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus? Você crê nisso? De novo, estou falando sempre de fé. Você crê no buscar e achareis? Você crê que tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus? E se você crê, você busca isso. Você busca em primeiro lugar. Porque se não busca, você não crê, queridos. Crer, como eu disse, não pode ser uma noção mental. Ah, eu acredito. Não é que Deus quer, queridos. Se você crê em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, então busque. Porque se você busca, você crê. Se você não busca, você não crê. É assim que Deus enxerga, porque a fé tem que se manifestar em obras. Vamos ser sinceros, queridos. Se você passa de segunda a sábado, 6 dias da semana, não buscando quase nada do Evangelho, não buscando quase nada de Deus, você está crendo nesse verso de buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Ou seja, você busca só no domingo. Você está crendo nesse verso? Veja, atitudes falam mais alto do que palavras. Se você não faz isso, você não está crendo que será acrescentado a você as demais coisas. Porque ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas as pessoas não creem, as pessoas creem. Eu preciso buscar as demais coisas e se sobrar algum tempo, e nunca sobra, eu busco a Deus. E essa é a vida sem evangelho das pessoas e por isso colhem pouco do evangelho em suas vidas. Veja só, se você não tem fome
não tem interesse, não tem um desejo para aprender do Evangelho, você vai absorver muito pouco, você vai guardar muito pouco. É um estudante que vai na faculdade e ele viu, depois que entrou, que aquela não é a vocação, que ele não gosta da matéria, não gosta de nada daquilo, ele vai estudar e não vai armazenar quase nada, não vai lembrar quase nada, porque ela já tem um bloqueio e não tem interesse. Agora, quando é algo que é do coração, poxa, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu desejo, ele lê assim e já guarda aquilo. O Evangelho tem que ser esse interesse na sua vida para que você guarde. Um exemplo aqui, se eu dissesse, por exemplo, olha só como é a nossa mentalidade, se eu dissesse para vocês que amanhã, no WhatsApp, que a gente tem um grupo do WhatsApp, todo dia vem ali uma meditação, que amanhã eu vou revelar uma profecia, uma revelação tremenda que Deus deu a respeito da sua vida, que vai mudar radicalmente a sua vida. Amanhã a sua vida vai ser alterada, totalmente, por uma profecia que Deus me deu. Todo mundo aqui, queridos, sem exceção, ouviria o áudio. Sem exceção, todos ouviriam. Se eu usasse dessa artimanha da profecia, tudo, etc. Agora, se eu digo que é o ensino de Jesus, que o próprio Deus, ele estava na glória, ele falou, não, eu preciso ensinar algumas coisas. Desceu à terra, deixou o ensino. E esse ensino está sendo ali proclamado, aí não tem muito interesse, aí não tem muito apelo. E aí, o que é isso, queridos? A gente precisa entender o que é isso. Vem a pergunta de Jesus, você quer? Você quer mesmo? Então me siga, então venha aprender comigo a viver. Mas aí a pessoa diz, não, eu quero. Mas aí Jesus vai e você fica. Então isso não é querer. Ele insistiu que ele é um caminho, ele não é um lugar que você chega e fica parado. Não, ele é um caminho, você tem que caminhar com ele todos os dias, você tem que andar com ele todos os dias, ouvir a voz dele todos os dias, aprender com ele todos os dias. A vida em abundância que Jesus prometeu em João capítulo 10, ele não prometeu isso a simpatizantes. Não, eu acho bonita a história de Jesus, eu tenho muita simpatia pela pessoa dele. Não, ele não prometeu isso para a pessoa que pensa assim. Ele prometeu aquilo para discípulos, pessoas que viviam e conviviam com ele. Se você vive e convive comigo, se você tem interesse por me buscar todos os dias e quer estar comigo todos os dias, você vai receber essa vida em abundância. Não é em primeiro lugar, queridos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então veja só, você vai acordar amanhã, vai ter 20, 30 coisas para fazer. Dessas 20, 30 coisas, tem mais uma que Jesus te dá. Olha, tem essa aqui para você fazer, buscar o reino de Deus. Então, dessas 20, 30, você ganhou mais uma. E Jesus já te dá uma dica. Coloque em primeiro lugar dessas 20, 30 coisas que você vai fazer ao longo do dia, buscar o meu reino. Em primeiro lugar, é a prioridade máxima do seu dia, você ter um tempo com Deus. E aí você decide a forma que você quer fazer isso. Orando, colocando um louvor, lendo as Escrituras, vendo um vídeo no YouTube, né? Nós temos o YouTube da igreja, ouvindo o WhatsApp, o que for, queridos. Mas coloque isso como prioridade máxima. Porque Deus, queridos, não pode estar confinado a um evento de 2 horas no domingo. Ninguém na igreja primitiva cria nisso, queridos. Ninguém. Se você falar uma coisa dessa, trataria isso como uma aberração. Colocar Deus como um evento de 2 horas no domingo. Veja só, se você aprender todo dia 2, 3 coisas, só isso, coisas pequenas, mas 2 coisinhas por dia, você aprende isso por dia, de vida espiritual, de justiça, de bondade, de amor. Imagina como vai estar a sua vida daqui a 1 ano. 2 coisinhas por dia. 365 dias, você vai ter aprendido, depois disso, 700, quase 750 coisas você vai ter aprendido. Do Evangelho, da forma de viver a vida, porque muitas pessoas têm perguntas, né? Chega numa situação de desafio, um obstáculo na vida, uma dúvida, uma questão, aí vem pedir a Deus. E aí Deus falou, peraí, mas eu já respondi isso há muito tempo atrás. Se você tivesse buscado ao longo do ano, você nem me perguntaria isso, porque você já estaria vivendo comigo todo dia, e você já saberia como eu lido com essa situação. Mas você vem a mim só no desespero, no socorro, em vez de já ter aprendido isso há muito tempo atrás. E aí você teria uma tranquilidade, já teria uma vida... Talvez nem aconteceria isso, porque eu já teria aprendido comigo respostas para todas essas coisas. Então não dá, queridos, para você achar, você encontrar sem buscar.
Busque e coloque isso como prioridade. E aí Jesus faz o desafio para você, queridos. Me desafie. Se você não aprender 2, 3 coisas comigo todos os dias, se a sua vida não vai ser em abundância. Daqui a 1 ano. Não fique procurando somente pílulas mágicas, queridos. Aprenda com Deus a viver. E a gente aprende isso vivendo com Ele, a cada dia. Eu vivi com Ele, eu busquei Ele, não aconteceu nada na minha vida. Passei a semana separando ali 10, 15 minutinhos para orar, para ler a Bíblia, para ouvir alguma coisa. Não mudou nada. Aguarde 1 ano. E você vai ver mudanças, e se você não vai ver, as pessoas vão ver. Que a figueira antes que tinha folhas, mas não tinha fruto nenhum, agora vão ter vários frutos. Muitas pessoas estarão sendo abençoadas pelo seu modo de viver, agora que vai ter sido transformado. Os frutos do Espírito vão ter se produzido. Mais amor, mais amabilidade, mais alegria, mais bondade, mais fidelidade, mais mansidão, mais domínio próprio, mais paz, mais paciência. Isso é garantido, isso acontece e é infalível. Se você buscar, você vai encontrar. Então essa é a fé. A fé busca. Os demônios creem que Deus existe, mas eles não buscam. Você precisa ter uma fé que busca. Segundo ponto da fé, a fé também é um viver, é um ser. Jesus diz no Sermão do Monte, vocês são a luz do mundo. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A pergunta, mais uma, as pessoas vendo você glorificam ao Pai? Porque você é a luz, porque você está resplandecendo a glória do Evangelho na sua vida. As pessoas olham e veem, há um brilho diferente nessa pessoa. Ela sorri diante da adversidade, ela está em paz em meio às circunstâncias adversas. Essa pessoa tem algo que não se fundamenta no que se vê, se fundamenta em Deus. Essa pessoa tem uma firmeza, ela é uma coluna, ela tem um diferencial, que não é humano, é sobrenatural. Agora, como é, se Jesus está dizendo, nós temos que ser luz do mundo, temos que iluminar. Como é que você vai iluminar esse mundo, queridos? Se você mal consegue se manter iluminado você com você mesmo. Como? Você mal se ilumina, como é que vai iluminar para fora? Ele diz também que nós somos sal da terra. Como é que você vai salgar fora se você mal consegue se manter salgado por dentro? Às vezes está vazio, às vezes está fraco, às vezes se sente superficial, se sente frio na fé. Tem essa frase que antigamente eu achava bonita, mas hoje nem tanto. Sempre tive algum incômodo com ela, mas hoje eu entendo. As pessoas dizem, tenho que ir à igreja para recarregar as baterias. O que isso quer dizer, queridos? Que ao longo da semana a pessoa viveu sem Deus, chega aqui com a bateria a 1%, isso se já não descarregou. E vem desesperado colocar ali o carregador e plugar ali na sua vida, no seu celular, que é a sua vida. É assim que a gente tem que lidar com a vida? Recebe aquela carga, aquela emoção, aquela alegria, aprende o Evangelho no domingo e ao longo da semana vai deixando de descarregar. Vai apanhando da vida, vai permitindo se esfriar, deixando o mundo exercer a sua influência, passar a sua cultura, passar a sua forma de enxergar a vida, de lidar com as circunstâncias. E isso é o que Jesus chama a semente que caiu na terra, mas é sufocada pelos espinhos. Pergunta, a sua vida, o Evangelho no seu coração está sendo sufocado, impedido de crescer por uma miríade de espinhos? A pessoa vem para a igreja aqui já... Aí vem, pastor Wagner, vem a palavra de Deus com um desfibrilador, dá aquele choque na pessoa, a pessoa acorda, opa. Pronto, realmente eu tenho que lembrar de viver o amor, realmente eu tenho que lembrar de ser uma pessoa gentil, realmente eu tenho que ser uma pessoa bondosa. Essa é a vida de ficar tomando carga de desfibrilador todo domingo? Pelo amor de Deus, queridos, não. Você não deve simplesmente se alimentar bem no domingo, comer aquela comida farta, saudável, né, deliciosa, e no restante da semana passar fome, ou pior, comer comida estragada, que é quando você liga a TV e muitas coisas ali oferecem a você, mesmo que não está falando nenhum palavrão, nada, mas é a forma de enxergar a vida, a forma de tratar os filhos, a forma de tratar o cônjuge.
só coisas às vezes ruins para nós. Para iluminar os outros, você precisa se iluminar primeiro. Se tentar iluminar sem luz, se tentar salgar sem sal, que Jesus diz, você só será pisado pelos homens. Por que eles vai ser pisado pelos homens? Porque vê incoerência entre o discurso e a vida. Incoerência. Era a figueira, linda, frondosa, esplendorosa, cheia de folhas, sem fruto algum. E as pessoas veem isso, incoerência. Veja que nós somos como objetos fosforescentes. Sabe o que são aqueles objetos fosforescentes? É aqueles que você está sob a luz, né, aquele objeto, você apaga a luz e ele continua ali irradiando aquela luz. Esses somos nós. Porque Jesus diz que ele era a luz do mundo. E quando ele diz que nós somos a luz do mundo, mas nós somos luz do mundo no sentido fosforescente, né? Nós irradiamos a luz que nós recebemos dele. Nós refletimos a luz dele. Então a pessoa vem à igreja no domingo, recebe a luz do evangelho e começa a refletir aquela luz na segunda, na terça, aí vai diminuindo, aí pronto, já não está brilhando mais nada. Porque tem que estar se alimentando, tem que estar com a luz o tempo todo. Mais uma pergunta, fazendo várias, sobre a sua fé. Eu quero que você pense em você. Não pense no seu marido, na sua esposa, no seu filho. Eu quero saber de você. Você crê que se passar todos os dias com Jesus, isso fará diferença na sua vida? Acho que sim, né, queridos? Se a gente passar todos os dias ouvindo algum ensino de Jesus, dando a Ele essa permissão de entrar no seu dia e te falar algo. Quando Ele quer falar, Ele quer falar sempre. E não quando você quer falar, né? Porque as pessoas passam dias sem ouvir Deus, depois chega, Deus, agora pode falar, e eu quero que você fale a respeito disso aqui. É isso aqui que você tem que me falar, tá, Deus? Não. Queridos, se Ele fizer isso, vai ser por muita misericórdia. Mas, em geral, o que Ele quer é você seguindo a Ele, não Ele te seguindo. Não inverta as coisas, é você seguindo Ele todos os dias. Então, se você quer resposta para problemas na sua vida, viva com Ele todos os dias. A resposta vai vir, queridos. Vai vir, vem. Às vezes das maneiras mais inesperadas, mas vem. Mas se você viver todos os dias, cada dia, você abre, Ele fala uma coisa que não tem nada a ver com o que você está passando. Nada a ver com nada que você se interesse. Não, mas eu quero aprender isso aqui, porque Ele falou. Se Ele falou, tem importância. E você vai ver que vai ter importância quando passar por algo semelhante daqui 1 mês, 1 ano, 2 anos. E você, à medida que vai se colocando nisso, um dia Ele vai falar aquilo que você quer. Porque você está ali com Ele quando Ele falar. Veja, Jesus diz que Ele ensinava por parábolas e perguntava, mas Jesus, por que você fala por parábolas? Por que você fala dessa maneira misteriosa? E Jesus diz, eu falo por parábolas, para que os outros não entendam. Para que eles não entendam. Mas eu as revelo a vocês porque vocês me seguem, porque vocês têm interesse, porque vocês querem aprender, porque vocês têm um compromisso. Aí eu revelo para vocês. Então, essa é a dinâmica do Evangelho. Você vai entender pouca coisa, se tiver pouco interesse. Agora, se tiver muito interesse, você vai entender tudo, porque Ele vai te revelar no seu coração de 1001 maneiras. Mas você tem que ser discípulo. Ele revelava para quem? Para os discípulos. Eu sou um simpatizante. Tudo bem, Ele não vai revelar. Se você segue, Ele vai te ensinar coisas que vai te transformar em outro ser. Você vai ser luz, você vai ser sal. Você passa a semana inteira sem Deus, eu não creio nisso. Ninguém da igreja antiga cria nisso. Vamos viver com Deus. Não podemos, queridos, sobreviver espiritualmente por aparelhos. Fisicamente, isso é horroroso. Você passar semana, já pensou? Se você passa a semana inteira entubado no hospital, aí no domingo só que você corre no parque, que você brinca. As pessoas vivem assim espiritualmente. E aí, que tipo de vida isso vai se refletir? Como diz o apóstolo Tiago, vai ser algo morto, não vai produzir quase nada na sua vida diária. Veja, algumas pessoas pensam, no céu vai ser maravilhoso, porque eu vou viver com Jesus. Ótimo, mas Jesus já está presente. Você já pode viver Cristo hoje, agora e sempre. Como diz o apóstolo Paulo, nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por que ele dizia isso? Porque ele dizia, Cristo vive em mim. Pergunta, Cristo vive em você? Se isso for uma realidade, queridos, a sua vida vai ser tremenda.
Como ele diz, a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Veja só, se o seu salário dobrar, o que aconteceria para você? Pense aí. Se a partir do mês que vem o seu salário dobrasse. Ah, estou vendo vários sorrisos aí. Ah, a coisa ia ficar boa, né, irmãos? Então veja, você crê. Você crê no poder do dinheiro na sua vida. Você crê o quanto a sua vida ia melhorar se você dobrasse o salário. Mas você crê. Não pode ser da mesma medida, queridos. Pode ser da mesma medida do dinheiro, que se você passar um tempo com Deus, um pouco mais, a sua vida mudaria? Aí a pessoa já fica pensativa, né? Dobrar o salário, aí sim. Então, veja só, queridos, na prática, o que está valendo mais para você? Né? O dinheiro ou Deus, Jesus ou Mamon? Se você tivesse que trabalhar 20 minutos a mais para dobrar o salário, ninguém que pensaria duas vezes. Agora, se você tiver que separar 10, 15, 20 minutos a mais do seu dia para ter um momento com Deus, a pessoa às vezes não quer fazer ou faz a contragosto. Então, o que a Bíblia nos diz? Acorda, tu que dormes. É possível que Deus não vai ter apelo para cristãos, que Jesus não vai ter muito apelo para cristãos. Veja, alguém pode até dizer, eu entendo, né, mas eu acho isso ruim. A pessoa dizer, Rômulo, você busca porque você é pastor. Quando não era, eu também buscava. Mas veja só, a questão é, só de você ter esse argumento, isso já deprecia Deus horrivelmente. É como se você dissesse, não, peraí, Rômulo, Deus não é tão interessante assim. Você só busca porque é pastor. Se não fosse, quem iria gastar tempo buscando Deus? Então veja como a gente precisa, e aí o apóstolo Tiago diz, essa é a sua fé? É nisso que você crê? O apóstolo Paulo testemunha em 2 Coríntios capítulo 4, eu estou envelhecendo, mas a minha vida melhora a cada dia. Ele diz, nós não desanimamos. Por quê? Embora exteriormente eu esteja a me desgastar, esteja ficando mais idoso, interiormente eu estou sendo renovado dia após dia. Então veja só, ele diz, eu estou ficando cansado, eu estou ficando mais velho, meus movimentos vão ficando mais difíceis. Mas ele diz, por causa do Evangelho, dia após dia minha vida se torna melhor. Porque dia mais dia eu me torno uma pessoa melhor, eu sou mais luz. Minha pergunta, outra pergunta, você, por causa da fé, está melhorando dia após dia? Você está se tornando uma pessoa melhor? Está melhorando a forma de tratar a vida? Pergunta, nessa toada, nesse seu caminhar, quando você for mais velho, daqui a 10, 20 anos, você vai estar se tornando uma pessoa mais rabugenta, mais ranzinza, mais deprimida? Ou vai se tornar, não, nessa minha caminhada, daqui a 10, 20 anos, eu vou ser mais meigo, mais tranquilo, mais ajudador, mais bondoso. Você tem que se analisar. Peraí, eu estou caminhando dia após dia, eu estou melhorando ou piorando. Daqui a 10, 20 anos, isso vai resultar em quê? Numa pessoa mais amarga, mais amargurada, mais ranzinza, ou numa pessoa mais doce, mais pacificada, mais tranquila? E aí você vê se a sua fé é viva ou é uma fé morta que está ficando para trás na sua vida. Deus quer, queridos, essa é a vontade de Deus, que a gente se torne semelhante a Ele. Esse é sempre o objetivo dele, nós nos tornemos semelhante a Ele. E Deus não é ranzinza, Deus não é amargurado, Deus não é deprimido, pelo contrário. Ele quer que a gente seja cada vez mais pacífico. Olhe para Jesus, que maravilha que era o viver dele. Uma pessoa absolutamente espetacular. E Ele quer que você seja uma pessoa espetacular, maravilhosa, vibrante, cheia de luz, cheia de energia. Porque você aprendeu com quem sabe, que é Jesus. Então, o que você precisa fazer para que isso aconteça? Porque você tem essa vida proposta pelo Evangelho, você tem que aprender com quem sabe, aprender com Ele, viver com Ele. Tem aquela frase, me diga com quem andas e eu te direi quem és. Você caminhar com Jesus, todos os dias, você vai sendo influenciado por Ele, vai aprendendo com Ele e vai se tornando naturalmente, sem nenhum esforço, sem nenhuma decisão maluca, não, a partir de hoje eu vou ser igual a Jesus. Não. Você vivendo dia após dia o Evangelho, naturalmente, vai te transformar em alguém parecido com Ele. Isso é caminhando a cada dia. Então, buscar
Depois, ser, viver o Evangelho. E por último, a fé tem que se manifestar em amor. O que o apóstolo Paulo diz, em Cristo Jesus, não é ritual da circuncisão, ou não ter circuncisão, não é nada disso. Não tem efeito algum, mas o que tem efeito, isso é que tem efeito na vida, é a fé que atua pelo amor. É isso que tem efeito nas nossas vidas, a fé que atua. Então ela tem que agir. E agir como? Pelo amor. Olha só, queridos, uma historinha para vocês, que me marcou muito hoje de novo, nem tanto. Nós temos o relato na Bíblia do profeta Jonas, que ele, em desobediência a Deus, foi lançado ao mar, um grande peixe o abocanhou e ele passou 3 dias na barriga do peixe, certo? Tinha uma senhorinha que estava lendo essa história, passou um rapaz cético, perguntou para a senhora o que ela estava falando, ela narrou a história de Jonas. E o rapaz pergunta, você crê numa história dessa? Que um homem ficou 3 dias na barriga de um peixe? E a senhorinha respondeu, olha, se a Bíblia dissesse que Jonas ficou 3 dias na barriga de um lambari, que é um peixinho desse tamanho, eu acreditaria. E eu achei um exemplo de fé, um exemplo grande de fé. Hoje eu não vejo muito assim, queridos. Não vejo. Por quê? Porque essa não é a fé proposta pelo Evangelho. Não é isso que Deus espera de você. Claro, crê ali na história de Jonas, por favor, creiam. Não estou falando para tirar a importância dessa história. Mas eu estou falando que a verdadeira fé não é crer nisso. A verdadeira fé é a fé capaz de praticar o bem em toda e qualquer circunstância. É você decidir fazer o bem. Isso é crer. Decidir fazer o bem. Não interessa se não vão valorizar. Não interessa se vai dar trabalho. Ah, não, para eu fazer essa bondade vai dar trabalho, eu estou com preguiça. Não, a verdadeira fé vai fazer, porque crê na bondade. Então eu vou fazer, não interessa se dá trabalho, se eu estou cansado, se vai me prejudicar. Eu vou fazer o bem. Não interessa se estão fazendo, todo mundo está fazendo diferente. Porque eu creio. Eu vou fazer o bem, não interessa se vão me humilhar. Por quê? Porque eu creio. Essa é a fé que o Evangelho quer. Eu queria ver aquela senhora não responder o mal com o mal. Aí sim eu diria, você é um exemplo de fé para mim. Porque a fé tem que atuar pelo amor. É você crer a tal ponto no que Jesus ensinou, que você decide viver isso. Não interessa o que me custe, eu vou viver, porque eu creio que Ele ensinou. Ele ensinou a bondade, Ele ensinou o amor, ensinou a misericórdia, ensinou a compaixão, e eu vou viver isso. Não me interessa consequência, vão dar valor ou não, não me interessa, porque eu creio em Jesus. A fé verdadeira é crer tanto que Deus é amor, que você é capaz de viver o amor, não interessa o que tiver que enfrentar. Você crê que Deus é amor? Então viva o amor. Porque, de novo, se você vive, você crê. É o que o apóstolo Tiago ensina. Se você vive, você crê. Se você não vive, não crê. Fé é viver a vida proposta pelo Evangelho. E a vida proposta pelo Evangelho é marcada do início ao fim pelo amor. Então, se você viver outra coisa, você não vai colher os benefícios do Evangelho. Então, a fé do Evangelho é um compromisso, é uma decisão de caminhar junto com Jesus e de viver o que Ele está dizendo que é para você viver. É uma decisão de amar. Se você crê, você vai amar. Você crê que os 2 principais mandamentos, resuma Jesus para nós, o que você quer que a gente viva, eu vou resumir para vocês em 2 mandamentos. Ame a Deus e ame ao próximo como a ti mesmo. As pessoas, geralmente, o que elas buscam viver? O amar a si mesmo. Essa parte é boa, amar a mim mesmo. Não, mas você tem que amar também a Deus e ao próximo. E pior, as pessoas colocam em contradição um com o outro. Né? O amor ao próximo com o amor a mim mesmo. Não, mas eu preciso cuidar mais de mim. Preciso pensar mais em mim, eu preciso me amar primeiro. Como se uma coisa fosse um obstáculo para a outra, mas o Evangelho é tão maravilhoso que ele coloca em harmonia. Não, as 2 coisas não estão uma contra a outra. Uma coisa incentiva a outra. Você ama o próximo como você ama a si mesmo. As 2 coisas têm que estar em harmonia. Deus não pede para você não se importar com você, para você não se cuidar e só pensar no próximo. Não. Cuide de você, ame a si mesmo, mas na mesma medida, e é possível, amar ao próximo também.
pode ser feito e deve ser feito ao mesmo tempo. Há uma total harmonia entre os dois. Se você pensar só em si, amar só a si, você vai ficar cada vez mais insatisfeito, mais vazio, mais deprimido e mais consequências psicológicas vão te atingir. Não tem como, queridos, preencher o interior com coisas exteriores. Não tem como. Não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina você preencher o seu interior com algo interior, que se chama amor. Se você está vazio de amor, é o que Jesus diz. Aí você tem que dizer que crê ou não. Se você está vazio de amor, vazio você está. Se você amar somente a si mesmo, você está com apenas um aspecto da vida, e Jesus nos ensina 3, amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Então, viver em torno de si mesmo, queridos, esse princípio do amor é vital. Viver apenas em torno de si mesmo é como se o mundo inteiro desaparecesse e você se vesse num lugar que é só branco. Pense assim, o mundo desapareceu, carros, móveis, planeta, todas as pessoas desapareceram e o mundo está branco. Essa é a pessoa que pensa só em si mesmo. E aí me diz, as pessoas vão se sentir só, vai se sentir vazia? É claro. É isso que o Evangelho nos ensina. Se você amar apenas a si mesmo, é como se você estivesse num lugar vazio e branco, sem nada. Você pode estar cercado por uma multidão, mas é como se vivesse assim. Então, mais uma pergunta sobre fé. Você crê realmente que deve amar ao próximo? Você crê realmente, olha a fé, queridos, que é melhor dar do que receber? Porque é uma opção sua. Não, para mim, receber é melhor que dar. Tudo bem. Mas aí você vai viver essa vida. Pronto, essa vida, e vai viver os benefícios, os prós e contras dessa vida. Não tem problema se você quiser seguir essa vida. Mas a proposta do Evangelho é melhor dar do que receber. E aí você vai receber os prós e contras dessa vida. E Jesus diz, essa é a vida que eu proponho. Se vocês creem em mim, vocês creem no Evangelho, é isso aqui. Não diga, eu creio no Evangelho, mas para mim é melhor receber do que dar. Não, então você não crê. Você está vivendo outra coisa. Eu prefiro amar somente a mim, amar a mim. Eu amo a mim mesmo, eu me amo, que lindo que eu sou. Tudo bem, mas isso não é Evangelho. O Evangelho é amar ao próximo como a si mesmo. A decisão é sua, é que Jesus diz. Se você quiser me seguir, não precisa me seguir, vai viver a sua vida da forma que... Agora, se você quiser me seguir, essa é a proposta que eu tenho. Creia e siga-me. Não é apenas para dizer, eu creio, levantar a mão. Isso não é fé. A fé é a fé que atua pelo amor. Que o Evangelho nos diz, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e dê o meu corpo para ser queimado por uma causa, mas se não tiver amor, isso não valerá. Eu li uma frase esses dias, achei bonito, olha só. A paz que tanto sonhamos, quem quer paz aqui? Então, olha só, a paz que tanto sonhamos vem do amor que tanto nos falta. A paz que tanto sonhamos vem do amor que tanto nos falta. Amor, queridos, é a proposta do Evangelho. E, de novo, se você faz, se você ama, você crê. Se você não faz, não ama, não crê. Porque a fé é demonstrada pelas obras. Se não faz, não vai receber os benefícios do Evangelho. Se vive outra coisa, vai receber os prós e contras dessa coisa. Então, você diz, se alguém disser, eu creio em tudo que Jesus diz, mas não vive, então a pessoa não crê. Uma frase de Camões, que eu li, que eu também achei bonita. Transforma-se aquele que ama na pessoa amada. Transforma-se aquele que ama na pessoa amada. Quanto mais você amar a Deus, mais você vai ficar parecido com Ele. Quanto mais você crê nele e decide viver a proposta que Ele colocou diante de você, está para você decidir, mais você vai se tornar semelhante a Ele. Vamos ficar de pé, queridos? Essa é a fé do Evangelho. Não é não é falar sim, dar um joinha para Jesus ou levantar a mão. É mais que isso. Não é crer em uma história do passado. É crer no Evangelho e seguir o Evangelho hoje, em você. Isso é o que Jesus quer que nós façamos. 1 Timóteo 1,5, o apóstolo Paulo diz, o objetivo dessa instrução, o objetivo do Evangelho, isso que está sendo ensinado, qual é o objetivo? É o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência
e de uma fé sincera. Isso que nós precisamos buscar, queridos. A vida do Evangelho, queridos, é maravilhosa. Mas a gente tem que entrar nela, tem que mergulhar nela. Tem que crer nela, que fará a diferença. E se nós buscarmos cada dia, queridos, cada dia, respostas virão antes das perguntas. A vida virá antes do vazio, e não chegará nem a pergunta à sua vida, nem o vazio. E nem o medo, nem nada disso. Porque você vai estar abundante, porque já vai ter recebido. Nós precisamos pedir, e nos será dado. Precisamos buscar para achar. E mesmo quando buscar, não está achando e vê portas fechadas, bata na porta, queridos, bata na porta. Busque ao Senhor, porque abrir-se-lhe-á. A fé tem que ser uma decisão diária. Por favor, não vamos deixar nossa bateria descarregando, nosso amor se esfriando. Porque Jesus diz, eu vou encontrar alguma fé na terra quando eu voltar. Ele vai achar muitos com fé de levantar a mão e dizer, eu creio na cruz. Mas não toma a cruz. Eu creio que Jesus é o caminho, que lindo. Mas não anda pelo caminho. Jesus é a vida. Mas está vivendo. Eu encontrarei fé na terra quando voltar. Jesus diz, infelizmente, quando eu voltar, o amor de muitos terá se esfriado. E nessa toada do seu dia a dia, que você está vivendo, o seu amor está aumentando ou está diminuindo? O teu amor pelas pessoas está aquecendo ou está se esfriando? Você é uma figueira bonita, frondosa, com folhas, mas tem os frutos do Evangelho, estão sendo produzidos a cada dia. Para isso nós precisamos nos alimentar, queridos. E como vai ser bom se você praticar isso, daqui a um ano você vai ver, mudou, realmente mudou. Não foi uma coisa mágica, não foi uma coisa assim, porque essas coisas mágicas que dura pouco tempo, pouquinho tempo. Tem que ser um caminhar. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, o Senhor nos fez uma proposta e o Senhor perguntou quem é que queria te seguir. E essa proposta pode mudar tudo na nossa vida. A forma de enxergarmos a vida, a forma de tratarmos as pessoas, o nosso modo de falar, muda tudo, Senhor. Podemos abraçar o Evangelho ou podemos continuar seguindo qualquer outra coisa. Mas o Senhor nos garante que quem buscar vai achar. Ajuda-nos, Senhor, nessa busca a cada dia. A separar um tempo para a nossa devoção, para o nosso momento contigo, que é, como o Senhor diz, prioridade, porque é um momento com Deus, o Criador do universo, o ser que tem todas as respostas, que tem todas as soluções, que tem tudo para nos dar. Ele está nos aguardando a cada dia, um momento só com Deus. É Deus que está pedindo para nós, réis humanos, finitos, pequenos, um tempo conosco. E quem somos nós para dizer não ao Pai que ama, que quer estar um tempo conosco? Senhor Jesus, nos dá essa determinação de separar um tempo para estarmos nos teus braços, acolhidos, ouvindo a tua voz. O Senhor acalmar um coração agitado, o Senhor tirar os medos, tirar as perturbações, o Senhor sarar a nossa alma, curar-nos por dentro e receber o amor que vem de Ti, receber a luz que vem de Ti, para que a gente possa sair brilhando lá fora e sendo luz do mundo e sal da terra. Abençoa-nos a ser isso, Senhor, luz e sal, que a gente esteja plenamente iluminado, para que a nossa luz vença todas as trevas. Senhor Jesus, nos dá uma fé viva, que se mostra nas obras, nos frutos do Espírito. Buscar, ser e amar, e principalmente, Senhor, que a gente decida amar as pessoas, porque tratando melhor as pessoas, cuidando melhor das pessoas, ajudando mais as pessoas, o Senhor vai dizer para todos nós: servo bom e fiel, tu foste fiel, você realmente creu no que eu ensinei, no que eu propus, e você decidiu amar.
Você foi fiel nessas adversidades, nessas dificuldades, nesse pouco. E eu, no muito, na vida em abundância, eu vou te colocar. Isso é garantido. Vamos, queridos, vamos viver o Evangelho. Ele promete que nós acharemos.